Estamos começando mais um Deixa que eu pergunto, e no programa de hoje, você que tem patrimônio, não estou falando você que é um herdeiro com 500 patrimônios espalhados pelo Brasil e pelo exterior, não. Se você tem uma única casa ou um imóvel, seja ele qual for, é importante que você assista esse programa até o fim, porque aqui a gente vai dizer para você como regularizar esse imóvel, o que vale, o que não vale, aquele famoso contrato de gaveta pode dar um erro danado na hora de você tentar passar esse imóvel adiante, tentar vender ou até mesmo fazer o registro no seu próprio nome. E principalmente a gente vai dizer como, vai explicar para você como organizar a sua vida patrimonial para na hora em que tiver que fazer essa transferência para os herdeiros, não ter problema, não ter briga e principalmente não ter dilapidação de patrimônio. Eu espero que eu tenha falado tudo bonitinho. O doutor Anelson Souza está aqui com a gente. Oi, doutor Anelson, tudo bem? Olá, Márcia. O Anelson é advogado, pós-graduado em Direito Tributário, especialista em planejamento sucessório e patrimonial. A gente vai falar sobre isso. E eu não poderia deixar de chamar para falar sobre patrimônio, regularização patrimonial, regularização de imóveis, a Elizabeth Carvalho, que é formada em comunicação social, especialista imobiliária, tem o Cresce dela, 6.021, e tem mais de 13 anos no mercado imobiliário. E se você quer saber se o seu imóvel está bom ou está ruim, é com a Elizabeth. Tudo bom, Beth? Tudo bom, Márcia? Prazer estar aqui. Prazer enorme. Antes de mais nada, Nelson, o que é um planejamento sucessório? Planejamento, o nome já diz, né? É você pensar o que você quer que aconteça com o seu patrimônio, né? O que você gostaria, como você gostaria que o seu patrimônio chegasse aos seus herdeiros, né? Como você ditar as regras de como vai ser essa transição. Então, planejar é você antever uma situação, né? Então, você fazer o planejamento sucessório é você deixar já escrito aquilo que você quer que aconteça quando você não estiver mais aqui. Esse planejamento sucessório ele pode ser colaborativo no caso, por exemplo, de uma empresa? Vamos dar aqui, vamos dizer, a gente vê aí que tem médicos que formam todo um conglomerado, né, fazem uma clínica, compram equipamentos, esses equipamentos médicos são extremamente caros, às vezes os filhos viram médicos também e vão compor vão trabalhar naquela clínica que foi do pai e tudo mais. Essa holding que a gente fala aqui, planejamento sucessório, né? Você vai ouvir a gente falando várias vezes sobre holding. Holding é esse planejamento sucessório. Pode acontecer também na empresa desse médico, na empresa dessa pessoa que quer deixar organizada a vida. Todo o patrimônio de uma pessoa ele pode ser objeto de planejamento sucessório. Então você pode ser tanto o patrimônio pessoal, né, da pessoa física, do sócio, quanto também o patrimônio que está dentro, integralizado numa empresa. Então ele pode também ser objeto de patrimônio, de planejamento sucessório, né? Quando você fala em hold, hold é um dos meios de fazer planejamento. Existem vários outros, né? Ou várias técnicas. Vai depender realmente da família, do que a família quer para a sua vida, né? Para os seus herdeiros. O que herdeiros. É holding? Holding é um sistema, né, de planejamento sucessório, é uma empresa que você cria e você integraliza dentro dessa empresa o patrimônio dessa pessoa ou dessa empresa, né, de uma outra empresa. E lá você faz toda a engenharia sucessória para que quando o dono do patrimônio, que hoje o dono é o patriarca, a gente chama de patriarca, não estiver mais aqui, os herdeiros tomam posse sem necessidade de passar por inventário. Entendeu? Então nós temos a situação de um bem que é da família, a casa da família. E vamos dizer que esse pai, ele é dono dessa casa e tem 3 filhos. Essa casa, ela teria que ser dividida, vamos dizer, o pai e os 3 filhos. Eu não vou colocar nenhuma outra situação de ter um avô ou de ter um pai e a mãe vivos, né, os avós das crianças e tudo, nem cônjuge, nem nada. É o pai sozinho com os 3 filhos. E para dividir essa casa sempre dá confusão, porque tem o terreno, tem isso, tem aquilo. Esse pai pode pegar essa casa, colocar essa casa como se fosse um PJ, uma empresa, e dentro dessa constituição de contrato estabelecer. Essa empresa ela é composta por um bem patrimonial, que é uma casa X de tantos metros quadrados, de não sei o que, valor tal, tal, é aí que entra a Beth para poder fazer a avaliação e tudo, e vai ser dividida em cotas determinadas assim, assim, assado para os 3 filhos. Isso é holding. Isso é holding. Ou seja, você pega aquele bem, transforma numa pessoa jurídica, compõe... Você pega uma pessoa jurídica e integraliza aquele bem como capital. Como capital social da empresa, né? Beth,
quais são os documentos que esse bem precisa ter para poder fazer qualquer tipo de processo de inventário, ou de holding, ou de planejamento sucessório? Alguns documentos são básicos, né? Claro que cada caso é um caso, mas no geral, ter ali a certidão narrativa do imóvel na matrícula do cartório do imóvel. Eu tenho escritura, precisa ter documento do cartório de imóvel, tá? Beth, eu fiz um contrato de gaveta. Márcia, eu tenho um contrato de gaveta. Quem não registra não é dono. O que então, é o já os contrato de cartórios, gaveta? esse é um tema. Contrato de gaveta é aquele contrato que faz particular entre as partes e não leva para o cartório de imóveis, porque cada imóvel tem um número de uma matrícula. Como nós temos nossos CPFs, como as empresas têm os CNPJs, o imóvel tem uma matrícula de imóvel. E aí não se coloca por N motivos, né? Às vezes por custo, né? Às vezes é custoso pagar o ITBI e registro. Não vamos aqui dizer que não é, mas é custoso. E cada vez está ficando significativo esse valor. E a gente sabe que às vezes é melhor fazer um contrato de gaveta. Nós já gravamos um material aqui no Deixa que eu pergunto com o Dr. Nelson, falando sobre imposto, sobre a reforma tributária, né? Conversamos sobre isso. Eu vou pedir para o Lucas depois colocar aqui na descrição, aqui em cima e tal, né? Onde estiver aqui disposto para poder você assistir essa reportagem, porque a Beth está falando sobre ITBI, e o ITBI é uma modalidade de imposto de transmissão intervivos, é isso, né? Isso. É quando você está todo mundo bem, vive, vamos transferir aqui esse imóvel, aí você vai ter que pagar um imposto de transmissão por ter transferido esse imóvel para o nome de outra pessoa. E é alto. É uma tributação aqui no Amazonas. Quanto mais ou menos o valor do imóvel? ITBI é prefeitura, registro é cartório. Geralmente esses dois juntos, eu sempre gosto de falar um pouquinho a mais. Pode ser 4,5 até 5,5. Tem uma tabela. Do valor da avaliação do imóvel. Sempre do maior valor. Ou da avaliação, ou de compra e venda, ou da prefeitura. Sempre em cima do maior valor. Porque tem um imposto, tem a avaliação da prefeitura, que é a prefeitura que faz para poder cobrar o IPTU, Sim. que é outro imposto. É o imposto sobre propriedade territorial urbana. Você tem a propriedade, você vai ter que pagar. A prefeitura faz uma avaliação. O contrato de compra e venda tem outro valor. E se for financiado pelo banco, o banco vai pedir que o engenheiro vá até o imóvel e faça uma avaliação e ele tem um outro valor. Então, por isso que ele sempre pega a referência do maior valor. A gente tem como fazer um planejamento sucessório sem ter essa documentação, doutor Nelson? Não, o planejamento, como ela bem falou, né? Só é dono quem registra. Então, para alguém poder integralizar um patrimônio dentro da holding, ele tem que ser proprietário daquele patrimônio. Embora a gente pode sim integralizar um contrato de compra e venda. Ele é bens e direitos. Na holding a gente consegue colocar bens e direitos. Tá? Então, ainda que não esteja registrado, a gente pode colocar essa expectativa de direito também dentro da holding. Tá? E só corrigindo aqui, acrescentando, né? O ITBI é 2% aqui no Amazonas, né? E o registro de imóveis é 2, só que acaba que ele pega ali 2 mais 2, mas ela disse que ela está botando um valor a mais. É porque a questão dos imóveis aqui, eu sei porque eu também trabalho muito com isso, ele vai tem uma tabela escalonada, né? Então, de valor de tanto a tanto é X valor, de tanto a tanto mas é X valor. Mas no geral valor, se né? fala 4, mas se você tiver na escala de 1 a 1.000, aí se for 1.001 o teu valor de avaliação, tu já sai com uma escala maior. Já vai com uma escala maior. Então, assim, mas só separando, né? O ITBI, ele é 2%. E na holding ele é isento. Então, na holding não entra ITBI. Entendeu? Não, quando você integraliza o imóvel na holding, não paga ITBI. Tá? Então, isso é uma informação super importante. Entendeu? Quando a gente fala aqui, a gente estava agora conversando, antes da gente entrar no ar... Até porque você não está comprando, né? Você está fazendo uma holding. E o ITBI você paga no processo ali da compra e venda. Compra e venda. Quando o doutor Nelson coloca o contrato de gaveta, de bens e direitos, você não tem um bem, supostamente. Você tem a expectativa do direito de adquirir um bem. Seria isso, né, Beth? Tu só vai confirmar que aquele bem é teu quando tu tiver essa documentação que a Beth está dizendo. O registro, matrícula, escritura, não sei o quê, toda aquela história lá que a Beth acabou de dizer aqui pra gente. Mas é importante que se diga, pode-se colocar um contrato de gaveta, mas a holding vai correr os mesmos riscos que a pessoa corria por não estar o bem registrado. Porque, como ela bem disse, o imóvel só é seu realmente quando você registra, né? Então, se a pessoa, o terceiro de quem você adquiriu esse bem, tiver algum problema fiscal, alguma execução, esse bem pode ser bloqueado, tanto para a holding quanto para o...
a pessoa que comprou. A gente estava conversando agora há pouco sobre a possibilidade de uma matriarca ou um patriarca, né, que é o dono dos bens, aquela pessoa que construiu todo o patrimônio, teve os filhos, e uma das possibilidades que se aventou aqui, que a gente estava conversando um pouquinho antes, é a questão da doação. Porque quando você... Quais são os impostos? Desculpa, só para a gente botar essa diferença aqui de doação e de herança. No caso da herança, como é que fica essa carga tributária, Nelson? Cada estado tem a sua lei, né? A sua legislação. Aqui no Amazonas, o percentual do ITCMD, que é o Imposto de Doação Causa Mortes, que é o que serve tanto para doação em vida quanto para inventário e também para holding, ele tem um percentual hoje de 2%, certo. Fixo. Não importa o tamanho do patrimônio. Aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas. Tá? Esse é um imposto estadual, que é diferente do ITBI, como a Beth falou. Me permite chamar você de Beth, né? Elizabeth. Eu estou chamando já de Anelson faz tempo, a gente já se conhece há 20 anos. Então eu também já conheço há algum tempo, né? Eu era uma criança quando eu conheci o Anelson. Continua. É controvérsias. O 2% do ITBI é municipal. Ele é municipal. Então, são impostos diferentes. E o TCMD é do Amazonas, é estadual. E cada estado tem uma lei própria, porque no Brasil o teto máximo é 8%. Né? Porque quem determina o teto do ITCMD é o Senado Federal. Então hoje o teto máximo é 8%. Nenhum estado pode cobrar mais de 8%. Mas ele faz a lei dele e diz se pode ser escalonado, por exemplo, se é fixo, se não é fixo, qual é o percentual. Então aí o estado pode determinar. E aqui no Amazonas é 2%. E como é que fica a variação desse imposto nos outros estados? Cada lei vai dizer qual é, né? Então a gente não tem de cabeça assim todos os estados, mas vai ter aqui com certeza no Amazonas. O ITCMD é o lugar mais barato que tem. A gente chama de domicílio fiscal mais vantajoso. De né? todos os estados da federação, o Amazonas é o que tem o menor ITCMD. Por enquanto, né? Porque a reforma tributária vem prometendo mudar isso. E é importante a gente dizer que quem está assistindo aqui, porque a gente sabe que joga na internet, não tem mais fronteiras e rompe barreiras. Vence fronteiras e rompe barreiras. Então, você que está assistindo aqui esse podcast em qualquer lugar do Brasil, eu posso fazer meu planejamento sucessório, mesmo que o meu bem esteja registrado no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, eu posso fazer o meu planejamento sucessório aqui e aproveitar esse benefício fiscal? Sim. O direito tributário ele permite fazer o planejamento tributário, né? Elisão fiscal. É legal fazer isso. Então, você pode pegar um bem seu, integralizar numa empresa aqui, recolher os impostos, as doações daqui, pegar esse contrato social que você integralizou e levar a registro em outro estado, sem problema nenhum. Outro cartório. Em outro estado. Em outro estado. No cartório de outro estado. Acho que isso que a Beth estava dizendo sem aqui. problema nenhum. Então, é importante a gente dizer isso, porque no mar de impostos que todos nós pagamos, e como a Nelson falou aqui, não é ilegal eu buscar pagar o menor imposto. Da mesma forma que não é ilegal eu procurar a melhor qualidade pelo menor preço para qualquer serviço, sendo público ou estadual. Desde que respeite a lei. A gente não pode fazer um planejamento que vá contrário à lei. Exato. Né? Dentro do que a lei determina. Como planejamento sucessório, nós temos aqui testamento, doação, seguro de vida, previdência privada, holding, que nós estamos falando, e pacto antinupcial. O planejamento sucessório está no meio disso aí tudo, né? Nós temos aqui várias formas de se fazer uma sucessão, né? Através de testamento, que ao meu ver é o pior deles, né? Porque você está deixando para terceiros decidirem o que vai ser feito do seu patrimônio e o tempo que ele quiser. Estou falando do judiciário, né? Então a pessoa morre, o herdeiro entra na justiça para poder ter esse patrimônio no seu nome e o tempo que isso vai levar ninguém se sabe, né? Então para mim é o mais demorado e o mais caro. Mas o testamento não é aquilo que eu digo para quem que eu quero deixar as coisas? O testamento não é aquele instrumento que eu estou confundindo testamento com inventário, mas na verdade cai na mesma coisa. Qual é a grande diferença do testamento em relação ao planejamento sucessório? É que o testamento ele é um ato unilateral. É uma pessoa que é o dono, a detentora do patrimônio e ela decide o que fazer com aquele patrimônio. Sendo que ela não dispõe do patrimônio todo. Que, veja, ela está decidindo o que fazer e muitas vezes não está respeitando a legislação, porque a legislação diz que tem que respeitar a legítima, que é o direito dos herdeiros
obrigatórios, né? Legítimos, né? Que são os ascendentes, descendentes e hoje o cônjuge. Mas isso vai mudar. Com a reforma. Com a reforma que está tendo agora do Código Civil. Então, o testamento é isso. Mas isso também não impede de ter que fazer o inventário. Porque o testamento, você tem um testamento, vai abrir um RAC de testamento, que é para ratificar esse testamento. Se for contestado, já vai demorar. Porque a contestação é feita em juízo. Em juízo. E se ele for aprovado, depois que for aprovado, ele vai para o testamento. Então, isso não impede o inventário. Então, isso não impede o inventário. Entendeu? E o que é o inventário? É um processo judicial onde os herdeiros buscam trazer esse patrimônio para a sua posse, né? Dizendo que são herdeiros do falecido, dizendo que tem direito àquilo. Então, entrega na mão do juiz para o juiz decidir realmente se está correto, se tem outros herdeiros ou não, se tem credores que tem direito a receber. Se tem impostos que pagar, se Exatamente. tem, por exemplo, IPTU daquele imóvel atrasado, tem tudo aquilo que você precisa pagar. Desculpa, não sei se eu posso cortar. Pode. Nelson, o inventário também não pode ser feito extrajudicial? Pode, a gente provavelmente vai falar. Tem o tipo de inventário, tá. Mas tem requisitos para fazer para fazer os dois. Tá. A doação, a Beth estava falando da doação. Beth, estava falando agora há pouco que tem uma cliente sua que tem imóveis e tudo e queria fazer uma doação para os herdeiros. Sim. E aí, É possível fazer isso no mercado imobiliário? É possível, ela faz, ela precisa registrar, ela vai pagar ITCMD. E aí, quando ela foi pagar o ITCMD, ela tomou um grande absurdo, né? Dos 2%, né, doutor Nelson? Sobre o valor do imóvel atual. Do imóvel diferente atual. No planejamento sucessório, que é do valor declarado. Então, quanto mais antigo for o imóvel, melhor é o planejamento, porque o ITCMD deve ser menor. Então, por isso que vale muito a pena fazer o planejamento, porque agora, quando ela foi fazer a doação, ela percebeu que se ela tivesse lá atrás feito isso, ela não teria que ter pago ali, o imóvel vale mais ou menos uns 430 e estava dando aí um valor bem significativo, quase 20 mil reais aí, mais ou menos de custo. E você precisa pagar esse valor de 20 mil reais no ato do registro, ou seja, no ato da transferência, né, da doação. Sim. Não tem esse negócio, vamos vender o imóvel para poder pagar isso. Não. E tem um detalhe, na doação, além de você pagar a doação, você tem que fazer uma escritura, né? Uma nova escritura, que é tão caro quanto o registro. É o um mesmo valor valor de DBI, é um valor. É a mesma coisa, é o mesmo ato, quase. Não, tem a escritura, né? Me corrige, tem a escritura, tem o registro e tem o TBI. Sim. Então, quando você faz... Você faz 3 atos. Quando você faz a escritura, é um preço. Quando você faz o registro, é o mesmo preço, que é a mesma tabela, inclusive. E tem mais o ITBI, que é o imposto. Na doação. Né? É o que eu digo mais ou menos o mesmo preço, que é 2 do ITBI, o outro fica ali 2 ponto alguma coisa. Então é quase a mesma coisa. Na verdade, é isso mesmo. São 3 atos que você paga aqui. E tudo tem custo. Na doação, sim. E no caso, se você escolher fazer uma holding, você paga o quê? Não, você paga os mesmos impostos, só que com uma carga tributária menor. Por exemplo, já não tem escritura. O contrato social ele já serve de escritura. Então você já não paga o valor da escritura. Que é um dos 3 atos que a Beth estava Você dizendo leva aqui. aquele contrato, ele tem fé pública, é feito num órgão estadual, a junta comercial. Então ele tem fé pública, você leva aquilo ali a registro. Então já diminui o valor da escritura. De um ato. Né? Vai pagar o registro no mesmo valor, inclusive, mas vai pagar o ITBI no valor menor, porque tu vai pagar o ITBI pelo valor declarado. Por exemplo, se eu comprei um imóvel que foi 500 mil há 10 anos atrás e hoje ele vale 1 milhão e pouco, e acontece muito isso, Sim, compra na planta. valorização, sim. Quando você vai fazer uma doação, você vai fazer a doação pelo valor de 1 milhão e pouco. Quando você faz a holding, o planejamento sucessório, você vai pagar a doação sobre o valor integralizado, que é o declarado, aquele que você comprou. Então, já olha, mais da metade de redução. Então, significativa a diferença. Volta lá para mim rapidinho, Lucas, só para eu terminar de mostrar aqueles planejamentos, porque a gente também tem ali o seguro de vida, porque o seguro de vida você determina um beneficiário. Esse seguro de vida, ele entra no inventário quando está determinado o beneficiário? Não, o seguro de vida ele já está determinado lá, né? É uma forma de fazer um planejamento também, né? Porque ele já está... Mas assim, eu não digo que é planejamento, sabe por quê? Olha como é meio ilógico isso. Você faz um seguro de vida para que os meus herdeiros possam pagar o inventário. Nossa Senhora. Não faz sentido isso, né? Então, você quer fazer um seguro de vida para que eles fiquem bem. Então, se você faz um planejamento sucessório e faz um seguro de vida, quando você morrer, você vai ter um planejamento sucessório e vai ter um dinheiro referente ao seguro de vida. Limpo. Já está organizado, já está tudo pronto. Sem precisar gastar esse dinheiro. Aí você vai pegar um dinheiro que era para o bem-estar da sua família, para se manter, vai pagar um inventário com ele. E tem a previdência privada. E que também você tem já os dependentes já nomeia lá. inscritos, né?
Pacto antinupcial. Ainda tem gente que faz pacto antinupcial no Brasil? E com a reforma vai ficar ainda melhor fazer. É mesmo, Nelson? Porque vai ficar mais amplo nessa questão do cônjuge não ter relação, não virar mais herdeiro. A partir se for aprovado esse anteprojeto, o cônjuge deixa de ser herdeiro. Ele passa a ser apenas meieiro. Em alguns regimes de casamento, ele é meieiro e herdeiro, né? Que é o caso do comunhão parcial. Então, ele é meieiro e herdeiro daquilo de tudo. Ele é meieiro daquilo que ele comprou depois, né? Junto com ele, e herdeiro de tudo. E ele vai deixar de ser herdeiro. Ele não vai concorrer mais com os filhos. Ele deixa de ser aquele herdeiro necessário, né? Como é o ascendente, o descendente. Isso é justo? Há controvérsia sobre isso. Eu acho que teria que analisar mais para dizer se é justo ou não. Vai ter casos que sim, tem casos que não. Há pessoas que vão se sentir prejudicadas, outras não. É muito relativo. Porque lá, só para você entender como é que funciona aqui no Brasil, eu não me lembro, eu não sei muito bem como é que funciona, por exemplo, na América, porque toda vez que a gente vê filmes, a gente vê muito essa questão de testamento nos Estados Unidos e tal. Ontem mesmo eu estava assistindo uma série que é o Magnatas do Crime, e a confusão toda na série começa porque o filho mais velho, o primogênito, acha que vai herdar não só todos os bens que era do patriarca, como também o título de duque. E ele leva uma surpresa porque o patriarca deixa para o segundo filho. Né? E o brasileiro, ele acha que tudo funciona assim, mas aqui a lei sucessória, a legislação sucessória diz o seguinte: você pode ter até uma fração dos seus bens para dispor em testamento. É 50%. Mas a outra metade toda... É a legítima, né? Você tem que 50% obrigatoriamente destinar para os seus herdeiros necessários, que hoje é ascendente, descendente e cônjuge. E os filhos? Ascendente, descendente descendente e cônjuge. E os outros 50% você pode fazer o que você quiser com ele. Tá? Então, por isso que o testamento dá muita confusão. Porque os herdeiros se sentem prejudicados. Tu imagina, teu pai tem 2 milhões de patrimônio, ele deixa 1 milhão para a enfermeira que cuidou dele. Né? E o outro 1 milhão ele vai distribuir entre os filhos e a cônjuge. Está errado? Moralmente pode ser, ou não sei, eu não vou entrar no mérito. A lei permite. Né? Mas por isso que dá tanta confusão. Eu ouvi uma vez uma pessoa respondendo, eu vi uma vez na internet os filhos, olha só isso, que imoral isso, indecente. Os filhos viram nas redes sociais, eu acho que perguntaram para o doutor Nelson lá na rede social dele, @Nelson Souza, meus pais estão dilapidando a minha herança. Olha a pergunta do filho. Eles resolveram viajar e estão gastando todo o dinheiro que eles juntaram a vida toda. Eu quero saber se isso está certo, porque eles estão gastando toda a minha herança. Aí o doutor Nelson Souza responderia: não existe herança de gente viva. Exatamente. Mas quando você resolve dispor do seu bem em vida para o seu futuro, é uma herança que você já está programando para frente, né? Aí você tem que respeitar. Quando você escolhe fazer isso por meio dessas modalidades que nós mostramos aqui. Por isso que o testamento não é adequado, porque os herdeiros não participaram do processo. Né? Então, se não participar do processo, vai sempre ter alguém que vai ficar chateado. Né? Eu posso beneficiar um irmão, por exemplo, que nem aconteceu aí. Não pode ser tudo, né? Que nem no filme que você me falou. Mas poderia, por exemplo, 50% a mais. Aquele outro 50% que sobrou, ele dá para um irmão só. Poderia. Aqui na legislação brasileira, poderia. Quero só fazer uma acréscimo. Por favor. Hoje, principalmente o cartório, cada vez mais os cartórios pedem o tipo de regime de casamento. Né? Eu queria até que o doutor Anelson falasse sobre isso. Por quê? Porque quando você compra, você é solteiro. E aí o cliente questiona muito por que eu estou perguntando qual é o estado civil dele, né? Porque tudo isso influencia. Quando eu pego um documento, eu sempre peço o documento. Porque se lá hoje ele é casado, peraí, como é que ele foi solteiro? Como é que ele casou? Ele adquiriu depois? Ele averbou isso na matrícula do imóvel, o estado civil dele? O cliente ele fica muito indignado de ter que pagar uma averbação do estado civil dele. Mas o que eu estou vendendo imóvel? Não estou dizendo se eu estou casado, se eu estou bem casado. Então, sempre é um questionamento sobre isso. Porque se você é solteiro e depois você casa com comunhão universal... O regime de casamento. Aí você acaba
entregando o patrimônio todo para o seu cônjuge, Por né? isso que fazer o pacto. É obrigatório, é obrigatório. Você pode fazer um pacto. Eu quero fazer aqui uma pergunta, nem está aqui no roteiro, mas vocês são acostumados já comigo, né? O Davi do Big Brother entrou no Big Brother, presta atenção. Não foi o Lucas, não. Estou fazendo isso por conta e risco, né, Lucas? O Davi do Big Brother tinha um relacionamento com a Mani. É Mani ou Mani, hein? Mani. Com a Mani Mani. Rico. Um relacionamento com ela. No meio da trajetória dele no Big Brother, já para o fim, quando ele percebeu que ele podia ser, né, ganhador, ele rompeu com a Mani. Ele estava lá dentro ainda? Ele estava lá dentro. Ele já começou a dizer que ele era solteiro e tal. Não, Lucas? Como foi, Lucas? Foi assim que ele saiu. Ok. Até o último dia ele tava, eu te amo. Na entrevista com a Ana Maria, ele já falou que eles estavam se conhecendo. Quem rompeu sim. foi um outro Big Brother, né? Que se separou sem o outro saber. Aí é outra história. Até o dia que ele ganhou os 2 milhões e 900 e alguma coisa, assim, não vai passar essa parte, só pra te atualizar. Sim. Ele estava ali como casado. Um dia antes ele recebeu um áudio dela. Nossa, meu amor, minha vida, né? Então, ele estava lá e falava dela. Falavam Você juntos. corta uma coisa que eu vou falar agora? Eu não acredito que no meu podcast tá aqui Não, vai sobre ter. Big Brother. Vai ter. Sabe Eu tô- por quê? Não, porque é um grande Peraí. questionamento que todo Sabe mundo por faz. quê que eu quero colocar isso? É um Não vai absurdo cortar, isso. não. Sabe por quê que eu quero colocar isso? Porque ele ganhou 2 milhões e 900 900 e mil, algum, quase 3. quase 3 milhões, e ele mantinha uma relação. Se era união estável, se não era, vai caber ao juiz comprovar, vai caber a ela comprovar lá se era uma união estável ou não, ela vai ter que entrar. Mas ele entrou, só para vocês terem uma ideia, ele entrou com um relacionamento, ganhou um dinheiro. Se ele vivia em união estável com a menina, o fato dele separar dela no momento em que ele ganha o dinheiro, se ele vivia em união estável, tira dela o direito de pegar a metade? Se eu fosse advogado dela, não. E se fosse advogado dele, Eu sim. ia brigar por sim, né? Mas assim, eu entendo que não, porque quando está em união estável, não existe um regime definido. Mas o regime geral é meação. Pois é, então qual é a regra? A regra vai ser o regime geral, que é comunhão parcial. Então é como se ele vivesse em comunhão parcial. Entendeu? Então essa é a regra geral. Aham. Então eu entendo que se ele adquiriu ainda na constância dessa união estável, pode ser questionado, sim. E aí ele acha que vai dar certo dizer só, nós estamos nos conhecendo. Avisa os navegantes que estão assistindo aqui o podcast. Não acontece assim. Porque o juiz, hoje, eu não sei, a Nelson me corrige aqui, mas até onde eu sabia sobre direito civil e principalmente sobre união estável, que é um regime relativamente novo, né? Ele ainda foi instituído já em 2002, né? 2002, na primeira reforma do Código, lá depois de 1900 e pouco, né? Ele é um regime que ele é muito mais rigoroso do que um casamento. Em que aspecto? Se você casa em regime de separação total de bens, uma união estável vai levar a metade Porque sempre. você tem de regras todos os definidas, bens. né? Quando Exato. você não tem regras definidas, vale a regra geral. Vale né? a regra geral. A pessoa casou, juntou, vai ter direito à metade. Então, Davi vai ter que Metade contratar daquilo que é construído juntos. durante o casamento. Então, Davi vai ter que constituir um bom advogado para poder, e também a Mani para poder comprovar a união estável Talvez ou até um não. mágico ele precisasse... Talvez construir. até um mágico. Acho que bom senso e um pouquinho uma pitada de amor, acho que consegue resolver com Não existe facilidade. isso quando tem separação, não, Beth. Poxa vida. Amor. Não existe pitada de amor na hora da separação. É difícil. Claro que tem gente que é civilizado. Sim, vai acontecer com gente civilizada. Mas bom senso Olha, uma coisa é linda é complicado. amor. Isso é amor. Sim, Isso é amor. na holding tem amor. A Road tem amor. Porque já deixou tudo combinado, É, tudo certo. e o então combinado tem não como. sai Eu sempre digo que quem ama faz um Cuida. planejamento sucessório. Cuida, quem ama Exatamente. cuida, né? Quem Então, ama, ele cuida. faz um planejamento E sucessório. por que não deixar tudo organizado para depois, lá na frente, todo mundo só rir dos momentos felizes? Vai ter muita onda quem está organizando as coisas aí. Quais são as vantagens e desvantagens do planejamento sucessório? Tem desvantagem no planejamento sucessório? Desvantagens? É difícil eu falar sobre desvantagem, uma coisa que eu defendo tanto, né? É difícil. Mas deve ter alguma desvantagem que eu não estou conseguindo achou. enxergar. Eu não estou conseguindo enxergar, né? Eu realmente... É, eu acho que tudo... Eu sou um cara... Não vou dizer que eu sou a pessoa mais organizada do mundo, mas sou uma pessoa que eu gosto de planejar tudo que eu vou fazer. Então, eu nunca me arrependi por planejar nada. Ao contrário, sim. Toda vez que eu fiz as coisas de qualquer jeito, eu me arrependi, né? Então, o planejamento, ele consegue antever. E como você está fazendo com certa
como eu posso dizer, com certa antecedência, você tem chance de até corrigir a rota. Você pode desfazer o sistema, você pode reorganizar, entendeu? Então é planejamento. Então, dificilmente você se arrepende de algo que você planeja. Né? Mas o planejamento não deu certo. Não deu certo. Pode até não dar certo o planejamento, pode até ser que os filhos briguem, mas você fez da melhor forma possível, entendeu? E quais são os primeiros passos que você precisa dar para poder fazer um planejamento sucessório? E aqui eu vou colocar, gente, porque isso aqui tudo é planejamento sucessório. Como eu entendo que a holding é um dos melhores planejamentos sucessórios que tem, porque eu também acredito que você deixar os bens pagos, todos os impostos ok, já tudo dividido, vai trazer um benefício para todos. Quais são os primeiros passos para você fazer uma holding? O primeiro passo que eu acho, antes de você procurar um profissional, é você reunir em família. Falar, olha, eu quero organizar tudo. Vocês estão de acordo? Estamos de acordo. O segundo passo é procurar um profissional habilitado para isso, para que você possa... É só advogado que pode fazer holding? Não. Um contador pode fazer holding. Até foi bom você frisar isso, né? Porque algumas pessoas acham que é uma atividade típica da advocacia, não é, né? Então, um contador pode fazer holding. Então, você tem que procurar um profissional capacitado, né, que conheça o que está sendo feito para que você possa ser bem orientado. Mas, antes de tudo, você tem que sentar em família, dizer, eu quero fazer isso, isso e isso, está todo mundo de acordo. Porque fazer uma holding necessariamente tem que estar todo mundo de acordo. Tem que estar todo mundo de bem. Quem não tiver de acordo fica fora da holding. E como é que fica nesse caso aí? Eu sabia que você ia perguntar isso. Claro que eu ia. Ele joga umas iscas para mim, porque ele sabe que ele vai me pescar, entendeu? Nós temos esses 3 imóveis aqui, temos 3 filhos, certo? Os 3 imóveis têm o mesmo valor, tá bom? Um filho não quer ficar na holding, eu deixo esse imóvel fora da holding para garantir, só que ele vai ter que entrar com o inventário. Os outros 2 não, entendeu? Eu garanti a legítima, eu garanti o direito dele fora da holding, mas aí ele vai se virar depois com o inventário, com tudo, ele quis ficar fora. O pai fez a parte dele, tá aqui. Vou deixar organizado para vocês, tá, meus 2 filhos? Você fica fora. Eu ia falar uma coisa, será que é amor? Aí eu também, só de chateado, eu não pagava mais nem o imposto desse bem. Aí o caboclo, quando ia lá fazer o inventário, ia ter que ainda pagar os custos desse bem. Não, mas é isso que ele está deixando. Ele está deixando para o final e aí o filho se responsabiliza. Aqui o imóvel é dele ainda, né? Não sabe quando ele vai morrer. Aí lá na frente, quando isso desculpa, acontecer. releva, gente. Releva isso. Limpe seu coração. Como é que é, né? Limpe seu coração. Tá limpo, meu coração tá limpo. Mas porque, gente, assim, eu sinceramente, eu fico... Se é um filho, olhem bem o que eu vou dizer. Se é um filho que está com o pai e a mãe, trabalhando no negócio da família e está lá se dedicando e tudo, agora nós temos aqueles filhos que, como por exemplo nessa série aí, Magnatas do Crime, um cara problemático, endividado, e estava contando com a herança do pai para pagar uma dívida que ele contraiu, que ele fez. E aí o cara ainda vem atrapalhar a vida de todo mundo e atrapalhar a vida do pai. Ele ia queimar menos de uma semana toda a herança que nem era dele. Mas é aquela questão da legítima, né? Então vamos lá, você tem um filho só, você tem 2 filhos. Então, em tese, deveria dividir 50% para cada um. Não tem esposa, não tem ninguém. Vamos considerar uma conta fácil. Só tem os 2 herdeiros. 50 para cada um, né? Mas esse aqui é pródigo, ele faz confusão, ele vai gastar tudo. Então eu vou deixar só 25 para ele. Os outros 75 eu dou para o outro, porque lembra? 50% tem que vir para cá, os outros 50% eu posso fazer o que eu quiser. Então o outro vai ser privilegiado. Ele vai levar só o que a lei obriga que eu Espero não estar dando ideia para ninguém, né? Mas isso mas tem que a gente não pode premiar quem está se comportando ruim, né? Eu acho que uma coisa boa da holding, não sei se eu estiver errado, me corrija, não vamos brigar aqui. É deixar a família bem. Família bem já resolvido. Né? Porque quando chegar aquela hora que está todo mundo na horizontal, fica tudo muito bem resolvido. Já sabe exatamente para quem vai o quê, né, doutor Nelson? Exatamente como está, 25%, 30%, como foi feita a divisão. Então, a hold, para mim, eu visualizo essa questão. É muito comum o cliente, na hora de vender o imóvel, faz o inventário. Na hora de assinar, ele olha, ao invés de R$1, eu quero 2, senão eu não assino. Aí fica aquelas situações muito delicadas, às vezes até no cartório. A gente já chegou a ver até na própria Caixa, num banco financiador, um marido mais mal resolvido. Mas aí são aquelas situações muito extremas. E pior, tem gente que briga sem ter informação exata, sem buscar essas informações.
e a lei está ali, está tudo certo, o cartório está dizendo e tudo, ele ainda está assim, não, mas tem alguma coisa errada nessa história. Está muito fácil, tá muito... Não está fácil. Nós vivemos uma sociedade que existem manuais. Quais são os manuais? As legislações. Né? Então, existe um manual que determina qual é o passo a passo. Se você não se opuser contra uma lei e não quiser brigar, vai dar tudo certo. Se quiser brigar, mas vai perder no final. Eu ainda puxando a sardinha um pouco do meu lado, né? Tá. E acrescentando um pouquinho o que a doutora Elizabeth Carvalho falou. Assim, nós temos essa questão de deixar tudo resolvido, mas na verdade são 3 pilares, né, a Rhodes. Tem a questão da economia tributária, que o pai não quer que teu patrimônio seja dilapidado. Então, se ele resolver, ainda que os filhos paguem, eu já tive hold dos filhos se organizarem e eles pagarem os tributos. Isso. Porque eles são lá na frente que vai pagar são eles. Então, Já deixar tudo economia organizado. tributária, tem a questão da proteção. Eu sempre digo que proteção não é blindagem. Tem pessoas que, eu tenho de advogado, ou profissional, né, dizendo que blinda o patrimônio, que eu não considero uma verdade, né, absoluta. Né? Então, mas protege o patrimônio, se você fizer direito, se você não estiver fraudando credores, não fraudando execuções, vai proteger o patrimônio. Então, são esses 3 pilares, né? Organizar a vida dos seus sucessores, pagar menos tributo e proteger o patrimônio de revés financeiros, né? Eu não sei se a Beth consegue, eu vou aproveitar que ela está com o celular dela aí, e já que ela tem esse conhecimento de mais ou menos esse percentual tudo, eu queria que tu calculasse aí, Beth. Quanto? Mais ou menos, tá? Põe aí um bem fácil para tu fazer o cálculo. 1 milhão. Um bem de 100 mil. Não, 100 mil? 100 mil. 1 milhão. 1 milhão. Põe aí um bem de 1 milhão, não sei. Ela quer fazer aquela conta. Aí eu quero que tu calcule para mim quanto esse bem sairia em impostos, ITBI, TCMD, não sei o que, registro tabela, tudo. né? Ela precisaria da tabela. Não, põe do imóvel. aí. Mas eu vou fazer conta grossa, que eu conta- sempre faço com Eu vou cliente. te ajudar aqui, eu tenho a tabela aqui. E quanto que ele sairia no caso de inventário e no caso de uma holding? Morreu o patriarca, a holding está lá registrada e no final está tudo determinado já, porque foi planejado antes. Quanto é que se vai pagar geralzão, tributo geral, no caso de um inventário e no caso de uma holding? E aqui eu estou falando do inventário extrajudicial, porque nós temos ainda o inventário judicial. O inventário judicial não tem data para acabar. O inventário judicial é aquele inventário em que os herdeiros, enquanto eles calculam aí, tá? Vou ajudar aqui. Enquanto os herdeiros estão brigando aqui no judicial, que eu já vi inventário durar 10, 20, 30 anos, tem herdeiro que morre e não recebe porque está tendo essa animosidade em tentar resolver. E, claro, nós temos algumas situações aqui que a gente vai já conversar com a Nelson. Mas, preenchendo os requisitos do extrajudicial, ainda tem gente que quer brigar. E aí fica 30 anos e ainda tem as despesas no caso de um inventário judicial, tá? O inventário extrajudicial é aquele que vai lá para o cartório, tá todo mundo de bem, todo mundo tranquilo, todo mundo acerta, mas ainda tem os impostos para pagar também, que é isso aqui que a Beth e o Anelson estão fazendo. Então, eles estão fazendo um cálculo de quanto sairia um inventário extrajudicial e o caso de um bem vai faltar alguma taxinha transmitido aí. mais ou menos. Deixa eu só fazer um acréscimo aí, enquanto tu fala do inventário. O holding. Ou holding. Holding o Nelson vai já fazer aqui. O inventário, a gente tem uma questão que é o valor da Cefaz. Esse da cliente que eu falei, Da doação? Da doação, que é ITCMD, né? É um pouquinho diferente, mas a Cefaz nos surpreendeu com o valor que ela pegou de avaliação. Como o doutor Nelson falou, é contestável a Cefaz. Mas precisava vender, então não tinha tempo de entrar com processo, com recurso lá na Cefaz para eles reduzirem o valor, né? Ou reavaliarem o valor, o que é justo, né? Então, só para vocês saberem, o valor venal estava 192 mil e a Cefaz avaliou em 400 mil. Meu Deus! E aí eu fui lá, peguei lá uma fichinha, fui lá no Cefaz, olha, eu queria saber de onde vocês tiraram esse valor. Nós fizemos uma avaliação mercadológica. De onde? Então, só tem que entrar com o processo. Caberia sim. Caberia recurso. Até porque o mesmo imóvel no mesmo condomínio pode ter valor diferente. Um está deteriorado. Não está reformado, anda tem alto. piso, Tá com dívida de IPTU, que a pessoa tá abatendo no valor e tudo. Tem essas questões. Mas a gente vê uma diferença absurda. Então, por isso Gritante. que eu acho mais fácil a gente falar aqui, por exemplo, de valor de imposto. Porque a gente pode errar bastante, mas vamos fazer a conta. Tá, doutor? Sim, sim. Então, a gente vai falar aqui inventário
a gente está falando aí de 100 mil, que a gente vai falar? 100 mil. Faz 100 mil, Tá fica bem, mais Nelson, barato. por favor. 100 mil, diga aí para mim, por favor. 100 mil. Nós vamos ter aí de cartório. De cartório, 941 mil. Não, 441 mil. 941 mil de registro e mais 941 mil de... 941,05, né? Mas vamos... mais uma escritura, né? Escritura, que é o mesmo valor, 941,05, mais o ITBI, que é 2%. Sim. Faça a conta, não? Faz a conta. 941,05. Lembrando que a gente está falando Sim. Estado do Amazonas. Sim. Tá? Vezes 2, a gente está falando aqui 1.802,10. E a gente está falando aqui de 2% se for em cima de 100 mil. 100 mil. Não precisava nem fazer conta, né? Não, a gente pensa que Eu hoje ia já falar vai... isso, mas eu não quis perder a amizade. Deixa pra lá. Deu quanto? 2 Gente, mil. esse é o anexo. Deu 2 mil. 2 mil de TBI e a gente vai ter 1.882,10 centavos. Estou falando de 100 mil, de um patrimônio de 100 mil, 100 mil. tá? Só 100 mil. Então, a gente está falando aqui de 2, 3, praticamente quase 4 mil. E no caso, se fosse pela holding, o que eu pagaria só? Eu precisaria saber por quanto ele comprou esse imóvel. Então, vamos dizer que ele tivesse... 23 mil. São os 100 mil. Ele comprou por 23 mil, aquele Então, caso. fez que um a gente 23 mil? Sim. Aí tá aqui, vamos fazer a mesma conta aí, vai. Porque ele já valorizou esse imóvel que ela Porque, tá ó, citando. só para eu dizer para vocês uma coisa. Esses 100 mil que ela está colocando aqui, são 100 mil em cima do valor no ato lá da negociação, da venda. Tá. R$ 568,55 Tá. e 2% de... Aqui, nesse caso, tu quer falar? Que não paga o registro, né? Mas tu já falou isso. Não vai pagar registro, não paga o Paga registro. só o registro, não paga a escritura. Não paga a escritura. Não paga a escritura. 2% de 23, né? Não, aí é 2% sobre o valor de mercado. De 100 mil, É. que dá 2 mil. Não, dá besteira. 2.000. Que dá 2 mil mais 2 os... mil... 2.000 mais 500 2.568 2.500. E o outro deu quase 3 mil. 4 mil. 2 mil e Então, mas nós 2 estamos mil falando mais de um 2 mil, imóvel, 4 mil. A gente jogou pela metade, mas às vezes quando o imóvel é comprado há muito tempo, é mais do que metade. Às vezes você compra um imóvel por 500 mil que vale 1,5 milhão. Então, acontece muito, né? E tem um outro detalhe. Hoje o imposto está nessa realidade. Essa própria minha cliente, ela falou que quando lá atrás ela fez o divórcio, que ela deveria ter feito, mas foi um esquecimento, ela só esqueceu um imóvel que foi esse, ela falou assim, olha, estava muito mais barato. Os valores eram muito mais baratos de cartório, então foi se passando. Claro que ninguém sabe o que vai ser lá na frente, né? Eu sei. Sabe, doutor? Então Vai conta pra vai gente. aumentar bastante. Vai ser pesado. Então a gente sabe que quando você já faz o planejamento sucessório e deixa tudo organizado, fica mais interessante. Aqui a gente tem os exemplos de inventário judicial e extrajudicial. O inventário judicial é aquele que vai para a justiça, para o juiz decidir. É só quando Tem os requisitos, né? o menor Por menor de idade, pessoas incapazes, porque eu estava olhando ali que a produção está me chamando a atenção para alguma coisa. É o meu microfone. Que é o menor de idade, pessoas incapazes, conflito entre as partes. Por que menor de idade, pessoas incapazes? Porque tem o Ministério Público que tem que vir para dizer se aqueles direitos estão sendo garantidos e tal, né? E conflito, ninguém chegou num consenso, então vai para a justiça, o juiz vai ter que decidir uma coisa que era para os herdeiros aquilo que eu decidir. falei, você vai entregar para a mão de um terceiro decidir Exato. aquilo que você poderia ter decidido. Então, assim, extrajudicial é só quando é maior de idade e capaz, totalmente capaz, que tem condições de decidir se aquilo é melhor para ele, entendeu? Tem outra arte aqui, Lucas? Tem mais alguma outra coisa aqui que a gente que eu deixei de comentar? Não. O cliente pode... isso aí a gente já tinha falado desses valores aqui, que são os valores dos impostos e tudo. O cliente pode dispor, o cliente que eu digo aqui, né, o patriarca, o dono de tudo, ele pode dispor dos bens depois de fazer uma holding? Se a holding, ele continua sob domínio. Ele continua sob o usufruto, domínio, tudo. Ele pode vender, comprar, ele pode continuar fazendo, está tudo sob o domínio dele. Porque, na verdade, ele integraliza o imóvel e esse imóvel vira cotas. Então, ele pode, por exemplo, vender aquele imóvel... Ele continua administrando. Ele vendeu um imóvel de 100 mil. Vai entrar 100 mil em quê?
No contrato da empresa, vai entrar 100 mil holding. dinheiro, então não Sim. vai mudar o patrimônio da empresa. Entendi. Então ele continua fazendo negócio pela empresa, ele continua administrando Até a porque ele empresa. precisa manter os bens, Então ele pode vender, ele pode fazer a manutenção deles para manter pode, o valor todo. Mas assim, ele doou 100 mil reais de cotas. Aquelas 100 mil reais de cotas estão doadas. Então, ainda que ele venda os imóveis, ele tem que manter um patrimônio suficiente dentro da empresa, seja em dinheiro ou em qualquer outro bem, que garanta aquele percentual de cotas, aquele valor de cotas, entendeu? Lá no início da entrevista, nós falamos sobre a questão da holding patrimonial das empresas, no caso de médico, né? Eu falei logo no início aqui da nossa entrevista. E se aí você pode fazer uma holding também com as cotas, integralizando e tudo, equipamentos médicos. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser uma empresa de material de construção, pode ser uma empresa de produtos de mercearia, qualquer coisa. Mas eu vou falar da holding de médico, porque Sim. existe um termo que alguns advogados usam, alguns profissionais, que é a holding médica. Então, é um termo usual, né? Porque tem algumas atividades, algumas especialidades têm equipamentos muito caros, né? Sim, tem equipamento médico que custa 1 milhão, Então, um equipamento. Um raio-x desse da vida. Uma ele é muito máquina de caro. ressonância Nossa, magnética. isso é caríssimo. 3 E aí? milhões. Morreu. Ele é o único sócio. O que vai fazer com esse patrimônio? Vai ter que inventariar. Então, se você pega e coloca ele dentro da holding operacional, eu digo operacional porque ela distingue da pessoa física, né? Está dentro da holding empresarial, né? Você está colocando lá, você já está deixando tudo resolvido como se fosse do imóvel, entendeu? Você bota dentro vira cotas. E se essa empresa entra em E ele pode concordar, vender esse próprio equipamento, comprar um mais novo e vai, entendeu? vai integralizando. E se entrar em concordato ou falência, como é que fica? Concordato é um termo até não usual mais, né? Geralmente eles usam recuperação judicial, né? Concordato é coisa da sua época. Concordato é da época que eu formei. Eu formei em 2002. Então, Eu não vou, deixa que eu assumo, minha gente. Não tem problema não, tá? Eu assumo, tá? Esse é estudante novo, esse aqui. Esse aqui é estudante novo, esse aqui está cursando direito. Concordata, que não é mais concordata, é recuperação judicial. Então. O que acontece se entrar em recuperação judicial? Então, veja só, o patrimônio não está mais na empresa. Porque nós fizemos um planejamento, entendeu? Então, vai ficar só à disposição dos credores aquele patrimônio disponível. Mas veja bem, foi feito na época certa, antes que a empresa tivesse crise, foi feito no momento oportuno, ninguém está fraudando ninguém, a empresa está bombando, tá muito bem, nunca está pensando que vai ter problema. Organizou tudo direitinho, veio o problema. Aquilo que ela organizou está protegido. Entendeu? A não ser que prove em juízo que ele fez aquilo com má fé, que ele fez aquilo para fraudar credor, aí tem outra data, coisa. tem um monte de coisa que a gente pode avaliar e o juiz mesmo pode avaliar quando eles vão lá entrar com embargos, execução e tal. Será que eu perguntei tudo, meu Deus? Eu quero perguntar uma coisa da Beth. Beth, Pergunte. você tem um imóvel, quais são os requisitos, documentação que tem que ter o imóvel? No caso, a gente falou sobre contrato de gaveta, vamos dizer, é um terreno enorme lá, aí chegou uma empresa, uma incorporadora ou uma construtora e loteou aquele terreno. Ele está lá, não é uma invasão, tá, gente? Eu quero deixar claro isso aqui, porque invasão não é... Tem um registro de imóvel. Não tem nada legítimo em invasão. Você está usurpando o direito do bem, né, de alguém. Mas, enfim, o que é que eu preciso ter? Loteou, vou comprar um terreno. O que eu tenho que ter? Eu estou lá com um contrato de compra e venda. O que mais eu preciso ter? Quitei o terreno, vamos lá dizer. Quitou. Quitei o terreno. Quitou o terreno, você precisa registrar. Já paguei, a construtora ou a incorporadora vai te dar uma carta de quitação, você vai no registro de imóvel, onde este imóvel estiver registrado, que aí tem que saber se é no primeiro, segundo, terceiro, se for Manaus, né, nós temos aí alguns, e aí você vai lá com essa carta de quitação e os seus documentos pessoais, claro que da empresa também, mas a empresa geralmente te dá isso, e aí você vai averbar que você comprou aquele imóvel, aquele lote, aquele lotezinho, aquele quadradinho ou retângulo, sei lá o que seja, aquele imóvel, aquele espaço é seu. Né? E aí aquilo ali passa a ser seu, porque ele está registrado na matrícula do imóvel. Entendi. Em seu nome? Em seu nome. Em seu nome. E o pacto nupcial, aí entra todas aquelas questões que o doutor Nelson sabe bem. Né? Aí sim você pode entender que aquilo é seu. Aí eu quero vender. Você vai pegar todos os seus documentos
e vai vender para ele e o outro vai comprar e vai registrar. Teoricamente tem que fazer isso, tá, gente? Isso é o que eu falo para todos os meus clientes. Alguns ficam um pouco chateados, outros não. Outros entendem, sabem que é um patrimônio, né, doutor? Que isso faz parte não só do bem dele, que ele está trabalhando muito para isso, e da família dele. A gente sabe que é um custo registrar IPTU, mas muitas das vezes uma segurança, muitas vezes não, 100% das vezes é uma segurança para dizer que o imóvel é 100% seu. Porque a doutora, a Elizabeth estava me comentando aqui comigo que houve um problema desse, de um terreno que foi vendido, e aí apareceu um contrato de gaveta, não, mas eu comprei esse terreno aqui, está aqui esse contrato de gaveta, juntou no processo para que o juiz reconhecesse a legitimidade daquele contrato de gaveta, o contrato nunca foi averbado, nunca foi registrado, nunca foi nada. Não. O juiz fez o quê? Marcou um X e tirou do processo e acabou. Não tinha direito a nada. Não tinha direito a nada. É relativo. Não, aí cada advogado puxa a brasa para a sua embargo de terceiros. Cabe o cara, ele pode defender a propriedade dele, só que ele não deveria estar passando por isso. Se ele tivesse... precisaria estar passando por isso. O juiz vai tirar. Aí você vai ter que comprovar, vai ter que não sei o quê. Cabe. Ele vai reaver. Tem jurisprudência sobre isso, mas ele vai ter um trabalho, gastar com advogado sem necessidade, né? Poderia ter registrado. Acho que seria mais barato. Mais barato e mais seguro. Ele ia estar sem tomar remédio para dor de cabeça, no mínimo. Ia estar dormindo, pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos ele ia estar dormindo. Elizabeth Carvalho, nossa corretora de imóveis que sabe tudo sobre registro para regularizar e tudo. Quase tudo, né, doutor? Sabe tudo. O que não sabe a gente pesquisa e aprende, né? Muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Meu programa de entrevistas. Deixa que eu pergunto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Nelson Souza, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, precisamos falar sobre a reforma tributária e falar sobre essa questão do cônjuge que vai picar a mula lá. Eu fiz um artigo, não sei se você viu. Sim, inclusive tem uma reportagem lá na rede MLC para você ficar por dentro disso. Mas tem que fazer a chamada, vai já fazer a chamada. Mas precisamos conversar sobre isso, porque isso aqui dá muito pano para manga ainda. Né? Eu digo que esse ano é o ano do planejamento sucessório, porque o ano que vem a gente não sabe o que vai vir. E tem muita coisa para ser ainda normatizada dentro daquela reforma tributária, que inclusive nós também já conversamos sobre isso. Tem uma entrevista que eu fiz com o Nelson sobre a reforma tributária, e uma das coisas que a gente deixou muito claro na entrevista é que a reforma está aí, mas falta legislação ainda para regulamentar todas as decisões do Congresso, né? E é o que está acontecendo agora. Essas regulamentações estão sendo lançadas aí para poder normatizar aquilo que já foi previsto pela reforma tributária. Perfeito. Obrigada, doutor Nelson. Obrigada, Beth. Márcia. Muito obrigada. Beth. Você que está aí do outro lado, não se esqueça, pode continuar suas perguntas aqui nos comentários. A gente vai atrás da Beth, vai atrás do doutor Nelson para poder responder os seus questionamentos, tá bom? Se quiser também procurar o Anelson lá no Instagram, @AnelsonSouza, também vai ficar aqui nos comentários. Tem Instagram? Sim. Beth, diga seu Instagram, por favor. Todas as nossas redes sociais aí. A gente tem Elizabeth Carvalho, Imóveis Manaus. Elizabeth Elizabeth Carvalho. Com Z e TH. É o Elizabeth meio difícil, mas pode procurar aí embaixo, as meninas vão colocar A gente vai colocar aqui na descrição, tá bom? Qual que você queria? Quaisquer outras, isso aí a gente tem, olha aí, a coisa Ai, que bonitinho. lindo. Olha esse que lindo. Né? Eu prefiro o anterior. Eu prefiro esse. Elizabeth, ó. Você viu que o E e o C, né? Eu não tenho não, né, pra colocar o meu ali, né? Deixa, tá? Não tem problema não. O que importa são os convidados. Tá bom, deixa que eu pergunto. Ali embaixo, ali, ó. Rede MLC, Rede Márcia Lasmar de Comunicação. Obrigada, gente. Não se esqueçam, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.